qual o real impacto das flutuações hormonais da perimenopausa e da menopausa no cérebro da mulher. A gente sabe que na fase de mudança hormonal das mulheres, na fase de transição até chegar na menopausa, a gente tem diversas mudanças no nosso corpo acontecendo. E hoje, com tantos estudos e tantas mulheres envelhecendo e querendo envelhecer bem, a gente tem cada vez mais informações de todo esse sistema, de toda essa mudança que acontece no nosso corpo. E o cérebro é um dos primeiros órgãos que sofre essas mudanças hormonais, porque a gente tem receptores em toda a região cerebral. E raramente a gente para reconhecer a maravilha que é esse nosso funcionamento cerebral, né? Eu não sou neurocientista, mas quanto mais eu venho estudando o cérebro da mulher, especialmente com as ações hormonais, eu fico admirada e espantada do quão complexo é esse nosso sistema neural e é surreal a nível neurológico como ele funciona enquanto a gente respira, enquanto a gente fala, enquanto a gente tem reações emocionais, como a gente desenrola a nossa vida. E a minha ideia aqui hoje para vocês é trazer informações sobre o nosso sistema hormonal, o eixo hormonal, intestino e cérebro, que existe uma relação muito forte, direta acontecendo aí, muito mais do que a gente imagina. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais do foco para a parte cerebral e num outro momento, num outro vídeo, eu vou trazer sobre a parte intestinal. Então a gente tem ali os hormônios quando são liberados, progesterona, estrogênio e testo, por exemplo, a gente tem a ação desses hormônios e seus metabólitos com ações diretamente enviadas para o nosso cérebro. E aí eles são chamados de neuroesteroides. E esses hormônios que são considerados neuroesteroides, eles vão ter uma ação direta nos nossos neurotransmissores, que são serotonina, acetilcolina, GABA. Então, por isso, os hormônios afetando de forma tão intensa as nossas emoções, porque quando a gente tem uma queda ali uma oscilação desses hormônios, a gente vai ter uma ação que vai repercutir em todo o nosso sistema de cognição, de emoção e no nosso psicológico. E para não deixar nenhuma dúvida, os nossos hormônios têm um poder imenso de moldar a forma como a gente se sente ao longo do nosso dia. A gente pode fazer uma analogia aqui como se a gente tivesse alguns atletas lá no cérebro e eles são corredores de elite e estão esperando só o bastão para eles saírem correndo e fazer a tua função. E os hormônios que são produzidos lá no ovário, eles são esse bastão que vão chegar nessas chaves que são os nossos corredores de elite, os neurotransmissores aqui no cérebro. Então, cada vez que a gente tem a ação de determinados hormônios, que é uma orquestra liberada pelo nosso corpo, a gente vai ter uma ação desses neurotransmissores agindo de forma sinérgica ali no nosso sistema nervoso. Cada hormônio desse vai ter uma ação no nosso cérebro. Então, por exemplo, imagina que o estrogênio, ele vai estimular alguns neurotransmissores lá no cérebro, que são como se fossem substâncias químicas cerebrais que vão ativar a comunicação entre as células ali do nosso cérebro. E o estrogênio, ele ativa neurotransmissores que são importantes, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a dopamina, que é aquela relacionada ao sistema de recompensa e prazer. Então, muitas vezes, se cai o estrogênio da mulher, ela vai sentir mais necessidade de buscar prazer em determinadas coisas para ter aquela sensação de recompensa que a dopamina traz. Porque, às vezes, com uma queda muito brusca do estrogênio, em algumas mulheres, ela vai ter muito mais esse efeito colateral. Um outro neurotransmissor que, com a queda de estrogênio, a mulher também sente é a serotonina, que é aquela relacionada ao bem-estar, a sensação de calma. E aí, a gente tem o estrogênio também ativando esse neurotransmissor. E quando a gente tem uma queda desse estrogênio, a gente vai ter uma influência ali na instabilidade emocional. Também vai impactar no sono da mulher.
Então, por isso que fala que o estrogênio ele impacta muito no sono, por conta também da serotonina, que tem uma queda, e a gente vai ter uma alteração também no apetite da mulher, porque essa serotonina, ela vai desregular aquela questão de bem-estar que ela traz naturalmente, e às vezes ela vai buscar no alimento esse bem-estar que ela não tá tendo mais ali. Às vezes ela nem entende por que ela tá com tantas vontades ali em determinado momento do dia, tá com o emocional dela tão desregulado e oscilando ao longo do dia, e é por conta dessas alterações hormonais que já estão acontecendo no cérebro da mulher. O estrogênio também vai ter uma atuação na acetilcolina, que é um neurotransmissor ligado ao aprendizado e à memória, então também vai ter uma queda aí. A gente tem o estrogênio agindo como um neuroprotetor. Então a gente precisa entender que tem toda essa estrutura que vai ser modificada, e a gente tem ferramentas na forma de fitoterápico, de nutracêuticos e em algumas situações da reposição hormonal. A gente tem também aí, indo para progesterona, vai ter receptores no nosso cérebro de neurotransmissores que estão ligados a outros sistemas. Então, por exemplo, um neurotransmissor bem importante que vocês devem conhecer, que é o GABA. Então, a progesterona, ela vai ter ali um subproduto que chama allopregnanolona, e esse subproduto ativa um neurotransmissor chamado GABA, que tem ação ansiolítica, antidepressiva, calmante. Então, por isso que muitas mulheres, chegando nessa fase, começam a ter diagnóstico de depressão, de ansiedade, por conta dessa queda, especialmente do GABA. Então, a gente consegue, muitas vezes, fazer uma modulação desse GABA, não necessariamente do GABA, que a gente tem suplementos hoje, mas com os precursores desse GABA, dando um suporte maior para o corpo, para que ele consiga produzir, e muitas vezes não é o uso de antidepressivo, ansiolítico, que vai resolver o problema dessa mulher. Veja que o problema ele é muito mais profundo, porque esses antidepressivos e ansiolíticos, eles têm efeitos colaterais muito importantes na mulher, e eles também têm efeito rebote. Por isso que é importante investigar por que essa mulher nessa fase, se é realmente uma redução de neurotransmissores relacionados à progesterona, que principalmente porque um outro neurotransmissor que a progesterona atua é glutamato. Então a gente tem ali o glutamato sendo muito equilibrado, que é um neurotransmissor mais excitatório, e que equilibra com GABA. Então, quando a gente tem queda da progesterona, a gente tem uma mulher mais irritada, mais descontrolada emocionalmente, por conta desse aumento de glutamato e queda de GABA. Outro neurotransmissor que também tem um papel importante ali na regulação do humor e do estresse, que é a noradrenalina. Então, a progesterona promove um equilíbrio muito grande desse neurotransmissor. E talvez com a queda dela, da progesterona, isso justifica por que a mulher vai ter ali uma instabilidade tão grande também no humor associado a esses outros neurotransmissores que eu comentei com vocês. Por último, a gente tem também a acetilcolina, que é ligada ali com a questão da memória, do aprendizado. Então, isso talvez explique por que tantas mulheres sentem aquela névoa mental, que é uma queixa muito comum por conta da queda da progesterona, que vai ter uma ação, especialmente nesse neurotransmissor. E a gente tem também a acetilcolina presente em muitos alimentos e também na forma de suplementação. Então, talvez seja um momento interessante da gente ver se houve uma queda importante desse neurotransmissor, e uma suplementação e um reforço na alimentação muitas vezes pode ajudar essa mulher a recuperar essa questão de memória e de aprendizado que caiu ali de uma forma tão intensa. A gente tem, por último, o hormônio da testosterona, né? Que ele vai ter ali um papel importante nas nossas emoções, principalmente de raiva e medo. E também muito relacionada à libido. Então, a gente tem a testo como um hormônio bem importante também nessa fase, só que não é um dos mais importantes na queda, porque a gente já vem tendo uma queda mais gradual. A testo ela vem caindo ao longo dos anos, e nem sempre é ela que é a principal para fazer uma reposição, né? Então, por isso que é importante avaliar individualmente as queixas dessa mulher, ver como é que tá a libido dela,
E o excesso de testo e a falta pode desequilibrar nós mulheres de uma forma muito intensa, porque o excesso de testosterona pode deixar essa mulher mais raivosa, com mais medo, mais reativa, e a baixa da testosterona vai ter uma repercussão mais forte na mulher na questão da libido, e a gente consegue modular também com muitos fitoterápicos. A gente tem o fenogrego, a gente tem a maca peruana, a gente tem outros superfoods que a gente chama, que vão ativar ali esse sistema, que estão ligados à ação da testosterona. E como a gente tem ali algumas mulheres que não têm uma queda tão importante, muitas vezes um fitoterápico é suficiente, e quando não, aí entra uma possível reposição hormonal, só que a dose é muito importante para cada mulher. Por isso que esses hormônios vão ter tantas ações que a gente nem imagina no nosso cérebro, e a gente precisa cada vez mais entender o que está acontecendo no nosso corpo, se apoderar desse conhecimento para que até a gente possa levar para os nossos médicos e entender que nem tudo é só reposição hormonal, que muitas vezes quando o nosso corpo está mais regulado, quando a gente aprende a olhar para o nosso corpo com cuidado, a cuidar de todo o sistema ali, gerenciando a alimentação, gerenciando o nosso intestino, a gente vai conseguir amenizar muito os sintomas que a gente tem nessa fase e que para algumas mulheres traz tanto sofrimento. E se você gostou desse tema que eu trouxe hoje, se você gosta dessas informações, coloque aqui, fale mais sobre isso, que eu vou começar a trazer mais informações para vocês, inclusive me aprofundar cada vez mais também sobre como a gente consegue, com a alimentação, modular bastante e ter muitos benefícios com o uso de alimentos e suplementos nessa fase da mulher.